Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a carreira de administrador do Salesforce. A gente vai estar entendendo ela, o que ela faz, se vale a pena. E aí, de antemão, eu já peço para você seguir o Instagram do canal, que é @mifune_force. Vou deixar o link da página na descrição, então é só você acessar e seguir o perfil para você ficar por dentro das novidades de vídeos, enquetes, etc. Tá bom? Bora lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é a carreira, o que ela faz no dia a dia, tá? Aqui eu elenquei as principais funções de um administrador. E aí, o primeiro fator que a gente tem que levar em consideração é que o administrador ele é a referência da org. Ele seria o guru, por assim dizer. Por quê? Porque ele vai ser responsável por gerenciar usuários, gerenciar limites, licenças, fazer toda a parte de controle de segurança. Por exemplo, verificar histórico de login, atividades de login, seja lá o que for. Além disso, ele vai fazer a criação de campos, objetos, regras de validação, automações como flows, os antigos process builders e também faz outras configurações de propriedades do ambiente, como custom metadata, custom settings, por aí vai. Aí a gente pode estender o leque é muito grande, né? E é por isso que ele acaba sendo a referência, porque o administrador faz muita coisa no seu dia a dia. Isso que a gente não elencou nem a parte de Lightning App, né? Seja criar um aplicativo, uma página, configurar essa página conforme os requisitos do cliente, toda a parte de visibilidade de dados com reports e dashboards, tudo isso quem faz é o administrador. Então, tem bastante coisa no prato dele, ele é um profissional muito importante numa org e é isso. Segundo ponto que a gente tem que analisar, vale a pena você se tornar um administrador em 2024 ou 2025, seja lá, digo, né, a partir desse momento que estamos. Bom, para isso você vai ter que fazer uma análise de mercado, análise das funções, né, para ver se é aquilo que você realmente quer trabalhar, se é algo que te agrada, porque não adianta você encontrar uma oportunidade de emprego, começar nela, não gostar e se desanimar e aos poucos você vai perdendo interesse e consequentemente a profissionalidade que você entregava o seu trabalho antes reduz e isso pode gerar em demissão ou seja lá alguma consequência negativa para você. Além disso, você tem que fazer uma análise própria sobre o seu condicionamento técnico, se você tem as características de um administrador, para que você corra atrás, caso não tenha, ou caso você ache insuficiente para que você melhore, né, aperfeiçoe. E também análise de interesse, se no final de tudo, de análise de mercado, funções, sua análise própria, se é aquilo que te interessa, né? É você fazer um resumo daquilo para ver se vale a pena você investir o seu tempo nisso. E aí, análise de mercado entra questões como, por exemplo, pretensão salarial. Qual é a sua pretensão salarial? Hoje, o que eu vejo é que um administrador tem uma média salarial inferior à média salarial de um desenvolvedor. E aí, isso é algo que te incomoda? Então, às vezes você tem a capacidade para se tornar um administrador, mas ainda não tem para se tornar um desenvolvedor. Você não sabe a parte de código, né? E aí talvez seja interessante, se você se incomodar muito com essa diferença salarial, você aprender a parte de desenvolvimento para se tornar um desenvolvedor. Além disso, é importante você estudar para certificações, mas isso não é assunto para agora. Futuramente eu vou estar falando sobre certificações, como que eu consegui as minhas certificações, né, o método de estudo que eu utilizei, plataformas que eu acessei, né, que tem conteúdos, como por exemplo o Trailhead, tá? E, bom, tudo isso você tem que levar em consideração. Se você já conseguiu sua certificação de administrador, pode ter certeza que isso te coloca muito à frente de quem não tem essa certificação, tá? Então, é algo que vale a pena investir. E aqui eu elenquei algumas diferenças de administrador versus desenvolvedor.
O administrador, ele vai ser o guru do nosso ambiente. Ele vai gerenciar recursos, como licenças, né? Vai cuidar da parte dos usuários, então se precisar criar um usuário novo, se precisar redefinir senha, isso quem faz é o administrador. Além disso, ele vai fazer a parte de low code ou no code, né? Que seria, por exemplo, criação de objetos, campos, flows, process builder, tudo que eu já mencionei anteriormente. Lógico, hoje não tem mais a criação do process builder, antigamente tinha, né? Mas ainda existe a possibilidade de manutenção. E aí o developer ele vai fazer essas atividades low code também, e no code, flows, etc. Mas também vai trabalhar com código, que seria o Apex, o Aura, o Visual Force, o LWC. E assim, o que acontece hoje, e isso é importante você levar em consideração quando você for fazer uma análise de mercado, é o número de vagas. Isso é essencial. Por quê? Porque o que eu vejo hoje pelas plataformas é que desenvolvedor é a predominância. Então, a gente vê muito mais vagas para desenvolvedor do que para administrador. E isso, para mim, se dá um motivo bem simples e que você só vai perceber estando dentro de empresas. Que é o quê? O fato de que as empresas hoje cobram o conhecimento de um administrador para um desenvolvedor. Então, acaba que o desenvolvedor, de maneira geral, né, lógico que não são todos os casos, mas eu estou falando isso de uma maneira geral, ele acaba executando as funções de administrador também. Então, para a empresa, não compensa contratar um administrador e um desenvolvedor. Ela lhe contrata um desenvolvedor, que seria um profissional mais completo, porque ele vai conseguir tanto desempenhar as atividades de administrador, mas também vai conseguir fazer a parte de codificação. E quando eu falo que ela não precisa do administrador, não estou negligenciando a importância desse profissional. A minha opinião pessoal é que sim, as empresas deviam contratar um administrador e um desenvolvedor. Por quê? Porque cada um foca na sua especialidade. Quando a empresa contrata um desenvolvedor para executar as tarefas de administrador também, ela pode estar subutilizando esse desenvolvedor naquela especialidade dele, que seria codificar, porque ela vai acabar atribuindo mais tarefas para ele, que não é a especialidade dele, e aí ele vai conseguir dar menos atenção para o que realmente ele conhece, né, que seria a parte de código. Mas, pessoal, a gente tem que se adequar à realidade das empresas. E a realidade, infelizmente, é essa. Então, você deve sim levar isso em consideração na hora de estar escolhendo uma carreira, né? E aí, eu já fica a minha dica pessoal. Se você já tem conhecimento em administração e já está com a sua vaga de administrador, tente, né, sair da sua zona de conforto e aprender pelo menos o Apex, o LWC, que são ferramentas mais novas, assim, mais utilizadas hoje em dia. O Aura e o Visual Force, embora ainda sejam bem utilizados, eles são mais ultrapassados, por assim dizer. Então, eu daria preferência principalmente para o Apex e o LWC. Mais para frente você continua com seus estudos e aprende essas outras duas tecnologias que eu mencionei. E isso vai te ajudar muito a conseguir um cargo de desenvolvedor, trabalhar como desenvolvedor, e isso pode te ajudar a melhorar o seu salário, expandir o seu horizonte, né, de oportunidades, quem sabe trabalhar para uma empresa estrangeira, recebendo em dólar, que é o sonho de todo profissional de TI, eu acho, né? Pelo menos do que eu vejo nas redes sociais. Então, fica essa dica. Agora, se você está iniciando no mundo do Salesforce, você ainda não é um administrador, mas você já conhece a parte da programação, não digo específica de Salesforce, às vezes você já trabalhou com Java, por exemplo, ou JavaScript, vale a pena você focar sim nas questões de administrador, né? Nos principais tópicos de administrador, para que você conheça a ferramenta do Salesforce de maneira geral, porque um desenvolvedor precisa sim saber sobre a parte de low code, no code, ele precisa saber sobre a gestão de ambiente também, embora, na minha opinião, ele não deva ser o responsável por trabalhar com aquilo, mas ele deve conhecer, tá? Então, fica essa análise de carreira de administrador e um pouco de desenvolvedor, né, mas mais focado para administrador. Lembrando, pessoal, a certificação no mundo da Salesforce é indispensável se você quer ter sucesso, se você quer ganhar mais, se você quer ter mais visibilidade no mercado. Então, investe seu tempo, investe dinheiro, vale a pena.
isso não é gastar dinheiro, né? É investir dinheiro, porque de alguma forma você vai ser recompensado, tá bom? No mais é isso, eu agradeço a sua visualização e a sua companhia no nosso vídeo. Eu peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative a notificação, deixe um comentário com uma sugestão, alguma crítica, uma sugestão para um vídeo futuro, com algum tema que você gostaria que eu abordasse. Vou fazer com o maior prazer. Lembrando que não precisa ser focado com o Salesforce, tá? A gente também pode gravar conteúdos aqui sobre TI de maneira geral. E lembrando, pessoal, segue o Instagram do canal que é Mifune_Force. Eu vou me despedindo por aqui, agradeço novamente a sua presença, obrigado, até mais, tchau, tchau.